Bem-vindos. Conforme já foi divulgado, eu vou falar sobre virtual, sobre real, sobre educação virtual. Para quem já está acostumado a me acompanhar, já conhece a minha abordagem em educação sem distância, os conceitos de diferentes tipos de distância transacional, etc. Isso não é isso que eu vou abordar aqui hoje, mas vou fazer uma síntese de 3 minutos, só para a gente contextualizar, e depois eu entrar nessa nova palestra que vai mais fundo na questão do virtual. E a gente vai começar realmente discutindo o que é virtual, que parece meio óbvio, todo mundo usa muito na mídia, muitos colegas usam, e até autores, muitas vezes com sentido não muito adequado, digamos assim, e com algumas fraquezas. Então, quando a gente trabalha na academia, quando a gente trabalha com pesquisa, conceito é muito importante. Então, eu não daria para eu discutir questões relacionadas ao virtual se eu não definisse de que virtual, afinal, eu estou falando. Tá? Bom, então, fazendo aqui uma síntese rápida sobre a educação sem distância, basicamente, o que eu prego, né, entre aspas, é que haja uma junção entre os métodos, as técnicas, as tecnologias que a gente usa tanto na educação à distância, como aquelas que são usadas na educação presencial. Bom, alguém pode estar pensando, mas na educação presencial você tem um método e não dá para você transportar a educação presencial para uma educação à distância. Isso a gente já aprendeu faz tempo, né? Não funciona você pegar uma aula como é dada em sala de aula em geral, e simplesmente transportá-la, né? Criar uma apostila em PDF, colocar, se bem que na aula também não é uma apostila, mas simplesmente colocar um vídeo da aula, sem ter alguma interatividade, não funciona. Aliás, a interatividade, já vou comentar, é a palavra-chave importante para a redução de distâncias, né? Mas uma coisa que poucas pessoas eu ouço falar, e agora até eu devo admitir, no último Senaed, em alguns outros eventos que eu tenho participado, eu já vejo se começar a falar disso. E eu espero que isso chegue nos nossos políticos e nos dirigentes governamentais que definem políticas públicas, né? Porque a gente vê ainda hoje, nas nossas políticas públicas, um grande preconceito em relação à educação à distância, tá? Como se a educação à distância precisasse ser mais tutorada, digamos assim. As exigências são enormemente maiores, legalmente falando, na educação à distância do que são para o presencial. Agora, se nós aplicássemos aquelas exigências de qualidade que são aplicadas nos cursos à distância nos presenciais, talvez poucos passassem, talvez nenhum. Então, o que a gente tem que começar a pensar, e eu volto ao que eu estava falando, de que nós não ouvimos ainda falar muito no sentido inverso, é o de transportar tudo aquilo que foi desenvolvido para a educação à distância, justamente para combater todas as dificuldades, derrubar todos os obstáculos que existem numa educação à distância, por meio de tecnologia, por meio de metodologia de qualidade, trazer isso também para o presencial, porque senão o presencial vai começar a se distanciar muito do ensino virtual e começar ao preconceito se inverter. Daqui a pouco os alunos da geração interativa, das gerações interativas, vão começar a ter preconceito com os cursos presenciais, não vão aguentar mais aquelas aulas sem interatividade, sem tecnologia, etc. Mas isso já começa a mudar. Então, por isso que o princípio é a gente começar a não separar essas duas modalidades, entender que, sim, para cada mídia, a gente precisa ter um método adequado. Melhor ainda, tá? Você não define a mídia e vê o método para aquela mídia. Melhor ainda, vamos pensar no método que mais seja adequado para os objetivos que a gente para os objetivos de aprendizagem, para o contexto
para as características do curso, da comunidade, dos alunos, etc., etc., né? Em função disso, definir a melhor metodologia, e nessa metodologia podem ser incluídas tecnologias de acesso remoto, tecnologias virtuais. Então, claro, para cada método você tem que adequar a mídia. E a sala de aula passa a ser apenas mais uma mídia. A lousa e o giz é uma mídia também. Um auditório como esse, onde a gente utiliza ainda, porque palestras, aulas magnas, não devem acabar. De vez em quando é legal reunir todo mundo, pegar uma pessoa que estudou muito sobre um assunto, para ela falar isso de uma maneira organizada, que todos possam interagir, etc. O que não pode é a gente ter sempre a mesma mídia. Aula expositiva todo dia, ou aula baseada em fórum. Todas as aulas são só fóruns. O fórum é ótimo, mas temos que diversificar, de vez em quando, algum exercício, de vez em quando, alguma outra atividade. E, para cada atividade, a mídia mais adequada. Então, a gente chega no blended learning, que é uma mistura de tecnologias virtuais com tecnologias presenciais, de acordo com as necessidades de cada situação. Tá? E não já, de início, a gente define a modalidade. O curso é presencial, então, não importa o que vai ser ensinado nem como, é presencial, já define a mídia. Ou então, não, vai ser tudo à distância. Mesmo nos cursos à distância, uma ou outra aula presencial pode ser interessante quando viável. Né? Porque basta um encontro presencial para a turma se conhecer, para a turma interagir, que já cria um sentido de comunidade, de turma, e depois no virtual funciona tudo muito melhor. Né? Eu recentemente visitei uma instituição fora aqui de São Paulo, que é muito grande na área de educação à distância, e eles fazem reuniões presenciais, né, com os alunos, justamente para aproximá-los mais. Né? Eles estudaram lá todos os métodos e as recomendações que dizem que, se possível, encontro presencial ajuda. Aí eu perguntei, e como que são esses encontros? Bom, a gente reúne todo mundo no auditório, aí fala o reitor, depois fala o coordenador, depois fala não sei quem, depois fala não sei o que lá, etc., etc., e depois os alunos vão embora, praticamente. Né? Então, não se aproveitou a mídia. A mídia presencial teria que ser apresentada para atividades motivacionais, de entrosamento com o grupo, porque a palestra do reitor poderia ser gravada num vídeo e eles assistirem depois. Então, às vezes, as pessoas ligam o piloto automático e não pensam a melhor forma de usar determinadas mídias. Então, o que a gente tem que quebrar é esse piloto automático. É pensar no que a gente quer. A gente não quer integrar as pessoas? Como que a gente integra as pessoas? Puxa, existem práticas, aí, atividades dinâmicas que fazem isso. Né? Então, dentro das distâncias que existem numa atividade educacional, e sempre pegando o aluno como centro, né? Então, tendo o aluno como centro, a gente tem aí, como vocês sabem, 3 relações de distanciamento. A distância do aluno com o professor, que é a mais óbvia, né, a mais conhecida, e a distância do aluno com os colegas, também bem conhecida, mas pouco trabalhada. Tá? Pouco se faz, muitas vezes, para se reduzir esse distanciamento. E a gente aprende muito com os pares. Os alunos, porque as dificuldades são parecidas. Aquilo que é muito óbvio, talvez, para o professor, um aluno fala, puxa, isso daqui eu tive dificuldade, mas eu descobri que é assim, já fala para o colega, etc. Além de reduzir a carga, a sobrecarga sobre um tutor, sobre um professor à distância. Né? Ele fica numa situação de supervisão, sendo que, quando ele vê que está indo tudo bem, as perguntas estão sendo respondidas entre os pares, etc., ele se concentra naquele problema que só ele pode resolver. Né? Então, reduzir distância aluno-aluno é importante também. E tem o terceiro tipo de distância. Vamos ver daqui, quem lembra, já viu, o terceiro tipo de distância que eu estou me referindo. Distância com a instituição seria uma possibilidade, mas aí podem surgir várias distâncias que não daria para a gente nomear todas elas. Existe uma que engloba tudo. Que a gente pode falar distância, sei lá, cultural, distância do conhecimento, distância não sei o quê. Mas tudo isso se engloba numa distância que o Michael Moore propôs, num artigo seminal que está disponível aí, que se chama distância transacional. Ele vai lá no Vygotsky, conceito de transação, e
pegou e adaptou para esse conceito de distância transacional, né, que é, de uma forma bem simplificada, eu recomendo o artigo, se vocês procurarem distância transacional, foi traduzido pela revista da BED, é disponível em Michael Moore, distância transacional, você acha o artigo, tá? E ele coloca lá que essa é uma distância, digamos assim, psicológica, é a percepção de distanciamento que as pessoas têm. E são muitos os fatores que influem nesse distanciamento, né? Ele coloca lá 3 grandes fatores. O diálogo, né, que seria a falta de interatividade, aumenta a distância. Uma coisa que às vezes não é muito óbvia para muitos designers instrucionais, e eu acho que todo design instrucional tinha que estudar muito sobre distância transacional, porque a tendência do design instrucional muitas vezes é de estruturar muito bem a atividade, tudo programado. Aqui ele vai fazer esse exercício, aí vai responder essas perguntas, depois vai passar para isso, aí vai assistir um vídeo, aí vai fazer. Parece que é ótimo assim, porque você está criando um guia de estudo, você está orientando bem, para o aluno vai ser ótimo. Só que, psicologicamente, o aluno se distancia. Está tudo pronto, ele vira meio um robozinho fazendo aquilo, né? Agora, isso não significa que não deva haver estruturação. Ela tem que ser, só que ela não precisa ser muito explícita. Ela pode ser, dar mais uma impressão de liberdade, de autonomia. O segredo está na autonomia, né? A autonomia total também não funciona, mas uma autonomia bem conduzida, bem supervisionada, é a melhor forma de reduzir distância. E aí você reduz a distância transacional. Mas existem inúmeros fatores que se pode fazer para reduzir distância transacional. Vou dar um exemplo. Você que está em Salvador, por exemplo, eu sei que tem gente de Salvador que confirmou que está assistindo. Vocês estão aí, imagina, uns 30 graus, mais ou menos. Aqui estamos todos bem agasalhados, porque é frio, né? Vou me aproximar um pouco mais de vocês. Pronto, agora eu estou um pouco mais próximo, porque eu sei que os trajes aí devem ser um pouco mais arejados do que os trajes que nós estamos vestindo aqui. Mas são muitos os fatores que ajudam as pessoas a se sentirem mais próximas ou não. Se eu, por exemplo, chamasse pelo nome alguma pessoa que estivesse aí na web me assistindo agora, ela já ia se sentir muito mais próxima, né? Então, são pequenas técnicas que se faz para conseguir reduzir distância transacional. Recentemente circulou essa imagem aqui, que são fotos, não é Photoshop, tá? Então, são fotos de uma pessoa sendo maquiada. Bom, mas o que isso tem a ver com o assunto que a gente vai discutir aqui hoje? Tem a ver com a questão dos preconceitos com tecnologia, né? Uma outra coisa que eu costumo discutir nas minhas palestras é a questão do preconceito tecnológico. E eu vejo muito circularem por aí críticas ao Photoshop. Certo? Ah, não, isso daqui está photoshopado. O rosto da pessoa não é assim, isso daí tem Photoshop. Mas eu nunca vejo ninguém criticar, puxa, o rosto dela não é assim, aí tem maquiagem. Pelo contrário, né, existe uma cobrança, puxa, você não vai se maquiar, fica muito melhor com maquiagem. Mas maquiagem não é uma tecnologia? Ela foi inventada há não muito tempo. Eu imagino até que, quando ela foi inventada, os que eram sem maquiagem, que não tinham acesso a isso, deveriam criticar aqueles que usavam. Mas a sociedade de consumo criou uma forma de tornar isso uma obrigação, né? Interessante que só para as mulheres, né? Isso também poderia ser discutido, né? Já estão começando, né? Ótimo, em vez de... Mas, ok. Então, qual seria a diferença, digamos assim, conceitual, entre você usar uma tecnologia analógica para mudar o seu rosto, ou uma tecnologia digital, né? Por que uma é ruim, por que outra não é? Eu imagino que, com a evolução da realidade aumentada, que é outro termo que, se der tempo, eu vou abordar um pouco hoje, a gente vai ter uma maquiagem formada por pixels, tá? Por alguma tecnologia que consegue, você passa aquela máscara e ela muda de cor, controlada por um processador que está, por exemplo, no seu relógio. E aí, você vai poder mudar em tempo real. À noite, agora vai ter um software que vê, de noite eu vou aparecer assim. Agora, de manhã, eu acordo e isso que não faz mal nenhum, porque vai ser usando nanotecnologia, vai ter transpiração normal, etc., etc.
Ah, não, hoje eu estou a fim de sair com uma tatuagem. Aí você sai com uma tatuagem virtual, etc. Provavelmente essa tecnologia vai ser muito criticada no início. Ah, mas puxa, é um Photoshop ambulante, etc. Passa um tempo, isso vira natural, as pessoas, puxa, você não está usando o seu Photoshop ambulante? Nossa, isso daí, você não vai, você vai ficar, vão reparar em você, etc. Tal, né? Então, coloquei isso aqui para dizer, afinal, o que é real e o que é virtual nessa imagem, por exemplo. Tem alguma coisa aí que você pode dizer, isso é virtual, isso é real? A última imagem é virtual, não é a verdadeira é outra? Não, né? Tudo é real. Bom, peraí, mas se tudo é real, quando que eu falo que isso é virtual? Por exemplo, quando a gente tiver essa maquiagem com nanotecnologia, que vai permitir você mudar o seu rosto em tempo real. Esse rosto que você vai estar vestindo com essa tecnologia digital, ele vai ser real ou virtual? O que vocês acham? Real ou virtual? Real. Aí é real. Agora, se eu colocar uma câmera que está me filmando, tá? Seria ótimo se já existisse isso, no computador aqui do IPTV, existiria um software Photoshop em tempo real, que alteraria a minha fisionomia, corrigiria as rugas, os defeitos, etc., e transmitiria uma imagem photoshopada em tempo real. Aí, isso seria real ou virtual? Aí passa a ser virtual. Então, o que é o conceito do real ou virtual? Quer dizer, vejo que aí eu aproximo mais esse Photoshop e colo no meu rosto, né? E colo aquela tela que estava lá, ela passa a ser o meu rosto. Eu colei a tela aqui. Certo? O efeito é exatamente o mesmo. Agora ficou real? Ué, mas a maquiagem é real, não é virtual. Hã? Ficou real? Então, o que fez ela ficar real? Porque eu grudei no meu rosto, ficou real. Se eu sair na tela e você está me vendo por meio, através dessa tela, aí passa a ser virtual? Então virtual não tem existência. A maquiagem tem existência? Tem. Essa tela colada ao rosto tem existência? Tem. É real. Essa tela afastada do rosto deixou de existir? Não. É o Romero teletransportado e real. Aquele avatar que as pessoas vão estar vendo de mim é um avatar real. Né? É uma realidade que eu estou transmitindo. Eu estou criando uma outra realidade. Então, seria uma realidade aumentada. Tanto que a realidade aumentada se chama realidade aumentada, e não virtualidade aumentada. Realidade com o acréscimo. Então, qualquer tecnologia que você agregue ao real não faz com que você deixe de ser real. Aquilo que você vê, você sente, você percebe é real. O que você imagina, aí já não é real. Então, mas o carne e osso aí é outra questão que também surge muita dúvida. É imaterial e material, né? Também tem essa discussão que a gente precisa destrinchar um pouco melhor. Bom, o que é material, o que é imaterial? Se falar imaterial, é fácil de imaginar, né? Sei lá, uma ideia, é imaterial, uma história, etc. Tá? Mas, mesmo as coisas imateriais precisam de um suporte material. Você precisa colocar a história num livro, precisa colocar a história na sua memória, que tem um material muito importante, que é o seu cérebro, que vai armazenar aquela informação, vai processar aquela informação. Então, o conceito de material não é tão assim fácil de ser trabalhado como parece, apesar de existirem até leis para cultura imaterial, né, etc., mas é difícil de você definir o que é material e o que é imaterial. Por quê? Mesmo objetos reais, digamos assim, objetos materiais, né, você pega um tablet, por exemplo, agregado àquele objeto físico, existe uma série de conceitos imateriais que vêm junto, que definem aquele objeto. Ele não existe só com aquela materialidade, mas tem toda uma imaterialidade também associada a ele. Então, material puro, como diz Pierre Levy, algo materialmente puro mesmo, só as matérias-primas, aço, rocha, etc., seria material. Qualquer bem produzido pelo homem
traz uma carga cultural associada que é imaterial e que faz parte daquele produto. Então, vejam, parece fácil entender o que é imaterial, o que é material, mas quando a gente começa a ir um pouco mais fundo, começa a ficar confuso. Então, afinal, o que é virtual? O que é realmente virtual, então? Vamos um pouco mais a fundo. Bom, quando a gente tenta responder perguntas, a gente vai para o campo da filosofia, né? E muitos filósofos já se debruçaram sobre esse conceito de virtual, real, o que é a realidade, etc, etc. Quem sou eu para tentar falar alguma coisa de filosofia aqui? Então, eu vou tentar traduzir um pouco do que os filósofos fazem, mas me apoiando muito num filósofo contemporâneo muito bem quisto aqui no Brasil, esteve recentemente, eu tive até o prazer de mediar uma mesa com ele, que é o Pierre Levy. Ele é muito citado, principalmente aqui no Brasil, interessante, mais citado até aqui no Brasil do que no próprio país de origem dele, na França. E tem um livro dele já antigo até, acho que da década de 90, no qual eu me baseei para falar as coisas que eu vou falar aqui a respeito do virtual, né? Que se chama justamente o que é o virtual. E o Pierre Levy, ele mesmo coloca que ele está sobre, não com essas palavras, né? Está sobre ombros de gigantes. Baudrillard, Deleuze, são dois de vários grandes filósofos que já foram fundo nessa questão do real e do virtual. Mas o Pierre Levy dá uma mastigada para a gente. Mesmo assim, não é muito simples. Eu vou tentar, em alguns minutos, simplificar essa história do conceito de virtual e de real, né? Eu demorei um bom tempo, confesso, para entender, e não sei ainda. Então, meus amigos, ou aqui, ou na web, que são filósofos, ou que conhecem filosofia melhor que eu, me mandem depois mensagens dizendo o que eu posso melhorar nessa síntese que eu vou tentar fazer aqui agora sobre virtual, real, etc. Tá? Primeira coisa, primeiro erro conceitual que existe é esse que a gente já vem falando aqui no início, mas a partir de agora vamos tentar consertar. Que real se opõe ao virtual e que virtual se opõe ao real. O Pierre Levy já quebra isso logo de cara. O real não se opõe ao virtual. Tá? Então, vamos entender isso por quê. Tá? Vou dar aqui alguns exemplos. Bom, vamos pensar numa semente. A semente em si, né, de uma árvore, é real ou é virtual? Real, você toca. E não é porque toca, hein? Porque real, uma ideia pode ser algo real, então cuidado com isso. Mas tudo bem, é algo real, existe. Né? A árvore que vai sair dessa semente existe? Existe? Não, eu tenho a semente. Então, a semente é real e a árvore não é real. Certo? Ela não é real ainda. Só que essa semente aí, ela é uma árvore virtual. A semente é uma árvore virtual. O que é virtual? Se a gente for... virtuos significa o quê? O que significa virtuos? Potência, né? Força. Então, virtual, não sei se muita gente se dá conta, vem de força, vem de potência, vem de virtus. Então, algo que é virtual é algo que tem potência de se realizar, de gerar algo que seja real. Mas não dá para você definir de antemão exatamente o real que vai ser. Você consegue? Por quê? Tem influências da natureza, influências da poda, influências de várias coisas. Você só vai saber qual é a árvore real quando ela realmente existir. Então, não dá para você falar que esse virtual é o virtual daquela árvore. Aquela árvore em particular, ela pode ser de um jeito ou de outro, dependendo da atualização. Aí que surge esse conceito de atualização. Então, o que é atualizar? É você pegar um potencial. Potencial, como diz o Pierre Levy, é uma complexidade, está na complexidade do problema. O virtual é um problema. Quer dizer, o problema da semente é o quê? É se tornar uma árvore. Ela tem esse problema para resolver, mas ela depende de um monte de coisa, da água que vão colocar, onde ela vai cair, como é que vai ser. Ela não basta só ela ter essa vontade de se tornar árvore. Né? Então, o se tornar árvore vai ser uma atualização. Então, a atualização gera o que na área de computação se chama de instância do conceito de árvore. Eu instanciei uma árvore a partir de uma semente. Então, esse processo se chama atualização. Tá? Então, esta árvore é o atual dessa semente. É uma atualização que eu fiz
dessa semente. Daí o termo atual. Então, é o atual que se contrapõe ao virtual. Então, uma semente vai gerar uma única árvore X, que é a atualização dessa semente. Tá? Que, por acaso, vai ser uma árvore real também. Mas eu só sei que ela é uma árvore real depois que ela atualizou. Ela não existe enquanto virtual. Não dá para você contrapor esse virtual com esse real, porque o real, só quando você atualizar, que ele vai existir. Ficou mais claro isso? Ok. E essa árvore X pertence a um conjunto, a uma classe, a um conjunto de todas as possibilidades de árvore. Isso que é bem filosófico e é o mais difícil, eu acho, no meu entender, da gente assimilar. Tá? Porque a árvore X está num conjunto de todas as possibilidades. Então, qualquer árvore que você imaginar com uma folhinha a mais, com uma folhinha a menos, com uma folhinha mais verde ou mais clara, com um tronco machucado, ou não, todas as possibilidades, obviamente infinitas e inviáveis de se estabelecer quais são essas possibilidades. Você tem, então, o possível. Então, o real, essa árvore X real, ela se contrapõe a um possível, a possibilidade desta árvore, que já existia. A possibilidade existe. Então, a possibilidade é um real que ainda não existe, mas ela é idêntica àquele real. Está no campo da possibilidade. Então, quando você imagina um projeto, vou construir uma casa assim, entre todas as possibilidades de casa, você pega aquela. Aí você cria a casa virtual. O que seria a casa virtual? As plantas, toda a documentação, descreve uma casa em potencial. Mas não realizou ainda, ou melhor, não atualizou. Vamos atualizar agora essa casa. O que eu pego? Essa planta, contrato os pedreiros, a empreiteira e tal, e eles vão seguir esse potencial, essa semente, que é uma casa virtual, e vão atualizar, criar uma casa. Dentro de todas as possibilidades, uma das possibilidades vai surgir uma casa que é real e que é a atualização daquela semente, que é a planta. Então, o possível se contrapõe ao real. Tá? Para cada real, existe uma possibilidade que poderia ter sido imaginada antes. E o virtual se contrapõe ao atual. Tá? E, quando eu atualizo, é isso que confunde um pouco, eu gero algo que é real. Tá? Então, aí você se encontra. Eu atualizei e gerei algo real. Outro exemplo. Agora, em vez de semente, eu tenho informação. Informação é algo real ou é algo virtual? É a mesma história da semente, é real. Pode ser, é real naquele contexto, eu tenho essa informação é real. Inventado ou não, é uma informação, ela é real. Mas ela é virtual de alguma outra coisa, que é algum uso que eu possa fazer dessa informação, criar uma nova informação, por exemplo. Tá? Atualizar essa informação, processando-a, porque a atualização está no campo do processamento. Né? A semente virar uma árvore é um processamento. Processamento não é monopólio da computação e da área digital. Certo? Ok, então faço uma atualização da informação e eu encontro um uso específico dessa informação, que já é uma outra realidade. Então, as atualizações vão partindo de algo real para um outro real. Aquele real anterior é virtual desse real. E esse real pode ser uma semente, uma virtualização de de uma outra realidade. Tá? Então, existe sempre essa possibilidades. E aqui eu tenho todas as possibilidades de uso daquela informação, que seriam os possíveis. Então, mais uma vez, real contrapõe ao possível, virtual contrapõe ao atual. Último exemplo, programa de computador, agora caindo no campo digital. Né? O programa de computador é a sementinha que está lá no computador, que está na nuvem, está em algum lugar. Pode estar até no papel. Né? Antigamente, a gente fazia programa em papel e eu estou descobrindo que é o melhor método de fazer programa mesmo. Tá? Eu estou mudando o meu método de ensinar programação. De vez em quando, eu levo meus alunos para uma sala de aula em que eles só têm papel e lápis. Falo, vamos programar agora, porque quando você está no computador, a tendência da tentativa e erro é muito grande. Então, eles têm uma meta a atingir. Vai tentando vários códigos, um deles dá certo, funcionou, aprendi a fazer esse programa. Tudo bem, como ele era simples, pequeno, até porque não cabe no horário de uma aula
você dar desafios mais complexos, ele se ilude que aprendeu a programar. Mas imagina ele usar esse método para um sistema de controle do nosso sistema aéreo. Não é bom não falar em aeroporto agora, mas tudo bem. Vamos imaginar que ele tenha que fazer um sistema muito complexo usando essa técnica de tentativa e erro. Não vai dar certo. Então, tem que pensar no papel, porque a nossa cognição é limitada. A gente tem um volume, desculpa, uma quantidade de recursos cognitivos muito pequena, né? Bem limitada. A gente tem por trás um cérebro, uma mente com capacidade de processamento muito grande, mas o input, a entrada e saída, é limitada. E quando você consome parte dos seus recursos cognitivos para uma coisa, você não consegue fazer outra. É mais ou menos como um novato dirigindo, o carro acabou de aprender, as pessoas conversando com ele, ou ele tendo que localizar onde ele está, olhar a placa, olhar o GPS, é uma confusão, porque está correndo muitos recursos. Ele tem que pensar no pedal, tem que pensar na direção. Quando esses movimentos viram automáticos, isso sai do input e output daquela pequena quantidade de recursos cognitivos, fica algo já incorporado, já introjetado, e ele faz os movimentos sem pensar, e ele sobra mais coisas para ele se concentrar. Então, quando você está na frente do computador, programando, você tem que controlar os menus lá do ambiente de programação. Você tem que pensar se tem que pôr ponto e vírgula ou não tem que pôr ponto e vírgula, quais são os parâmetros, a ordem certa desses parâmetros, etc. Tudo isso consome recurso cognitivo. E o problema em si sobra menos para você pensar sobre ele. Quando você vai no papel, só pensa no problema e você descreve lá o seu algoritmo de uma forma num alto nível. Aí, depois, num outro momento, vamos traduzir isso, esse virtual. Agora você tem uma semente virtual de um programa. Então, é a semente da semente. Aquele programa escrito no papel vai permitir você atualizar um programa. E aí você sai do papel, do fluxograma, e gera um programa, uma atualização dessa virtualidade que era um programa em potencial. Né? Tudo bem, mas vocês já viram que qualquer coisa pode ser semente de outra. Aí eu cheguei no programa. Este programa agora pode ser interpretado por um sistema computacional. Né? Eu pego esse programa, jogo para ser executado, processado, numa máquina, numa nuvem. Ele é, então, atualizado, muitas vezes, porque agora os programas agora são interativos, né? Então, existe toda uma interatividade associada, as pessoas interagem, o próprio programa interage com outros programas, né? Então, é quase impossível você ter, para o mesmo programa, duas atualizações idênticas. Então, você vai ter, a cada uso desse programa, uma realidade que esse programa cria, mas não deixa de ser realidade. Essa foto que eu tinha mostrado aqui, ela é tão real quanto uma foto pintada. Por que com aquarela, ou foto pintada é boa, hein? Um quadro pintado, por que a aquarela não é tecnologia, é real, mas se eu, em vez de pintar com aquarela, pintar com pixels, aí deixa de ser real? Então, a gente tem que acabar com os preconceitos. Tá? Tudo é real, tudo aquilo que existe é real. O programa existe, né? A informação existe, é real. Só que ele pode ser virtual de outra coisa. Então, é quase impossível você atualizar sempre do mesmo jeito. Antigamente, quando a programação era em batch, mudava só o papel onde era impresso o resultado, mas era sempre a mesma coisa, né? Porque não tinha interação. Quando tem interação, as coisas vão. Um jogo, por exemplo, nunca gera a mesma realidade cada vez que ele é jogado. Tá? Então, o programa, você atualiza e você tem, então, uma específica execução daquele programa, que está imerso num universo de quê? De possibilidades. Tá? Todas as possibilidades que esse jogo pode levar, todas as possibilidades que esse sistema pode levar, estão, então, dentro desse universo, e aí você pega um possível, gera um real, que é a contrapartida desse possível. Agora, voltando aqui aos primórdios, já que a gente falou em virtual, só para fazer uma síntese, então, afinal, quando eu falo em educação virtual, ou quando a gente fala em virtual, a gente está se referindo aqui, afinal, né? Porque se tudo pode ser virtual, tudo pode ser real. Então, como a gente teve essa rápida discussão aqui, mas aquela foto não é real. Não, mas é real como foto.
Ah, mas como pessoa não é real, é o virtual. Mas também nem como pessoa ela é virtual, porque uma foto não tem o potencial de gerar uma pessoa. Se fosse um sêmen, aí sim ele seria uma pessoa, meia pessoa em potencial, né? Agora, uma foto não é uma pessoa virtual. É outra coisa. Tá? O que seria uma pessoa virtual? Um embrião. O que é, agora, ela é uma atualização de uma fotografia. Então, ou seja, os bits que descrevem essa foto, sim, são a semente de uma foto. Esses bits são a semente. Então, esses bits são virtuais. Então, o arquivo JPEG que descreve a foto, esse sim é virtual. Ficou claro agora? O que é o virtual? Então, na verdade, a gente está fazendo uma metonímia. Quando a gente fala aquela pessoa é um bom prato. Não, eu não estou imaginando que ela tenha cara de prato, né? É um cara que come bem, etc. É uma metonímia. Então, a metonímia que a gente faz do virtual é que, bom, isso que você está vendo aqui veio em tempo real, ou quase real, de arquivos virtuais, que descrevem essa realidade de uma forma potencial. Então, ela está descrevendo aquilo de uma forma potencial. E é realizada. Quer dizer, a grande vantagem dos sistemas computacionais é conseguirem atualizar em tempo real e à distância, e transmitir essa realização para qualquer coisa. Ou seja, eu estou aqui me desmaterializando, entrando por aquela câmera e me materializando nas telas de algumas pessoas que estão me vendo. Então, isso só é possível com a tecnologia digital. Ou seja, eu vou do atual, o atual é como eu sou agora, esse atual gera um virtual por meios computacionais, o CCD da câmera transforma em virtual, mas o virtual não é aquela imagem que você está vendo aí. O virtual são os bits que são transmitidos pela internet. Então, a descrição bit a bit é um Romero em potencial, ou uma imagem do Romero em potencial. É uma virtualização do que pode vir a ser. E aí, dependendo do computador, da tela que cada um está olhando, as cores que eu vou ser atualizado vão ser diferentes. Pode estar mais contraste, menos contraste, mais escuro ou não, pode estar com algum defeito na tela, né? Então, cada um vai ser uma atualização diferente entre todas as possibilidades de vídeo do Romero sendo transmitido. Então, por isso que a gente chama de virtual. Então, esse vídeo é virtual. Ele é virtual porque veio em tempo real de um virtual. Então, vamos entender isso quando a gente fala de educação virtual. É um conjunto de potenciais aulas, de potenciais atividades educacionais, descritas de forma virtual. Virtual o quê? Potencial. Isso ocorre até na aula presencial. Eu tenho um programa de aula que é a minha aula virtual. Hoje eu vou falar isso, isso, isso. Chega na hora, pode mudar, um aluno pode fazer uma pergunta, eu desviar o assunto, ou eles terem dificuldade, ou não, isso eles já sabem, então vou pular. E aí eu estou atualizando. Então, a educação virtual, a gente já poderia dizer que no presencial também eu tenho educação virtual, que são os planos de aula, são educação virtual. Mas agora, semanticamente, hoje, contemporaneamente, quando a gente fala em virtual, implicitamente a gente está querendo se referir ao digital, à mídia digital, algo que eu consiga virtualizar, atualizar e virtualizar em tempo real e vencendo distâncias, vencendo barreiras. Bom, então a gente chega na realidade virtual. Vejam que interessante, muita gente, eu mesmo, antes de entender melhor esses conceitos de real e virtual, eu fazia uma mistura danada e só depois que eu me dei conta disso, né? Eu até costumava falar sobre realidade virtual como sendo uma incoerência. Como pode ser real e virtual ao mesmo tempo? Impossível, né? Real e virtual, porque real se contrapõe ao virtual. Opa, espera aí, a gente já viu que não. A semente é real, mas ela é virtual, da árvore. Então, a realidade virtual é uma realidade, não importa, sem preconceitos, tá? Não importa se você entra nessa realidade através de um capacete de realidade virtual, vendo na tela do computador, no celular, ela é real, é uma realidade, que veio do virtual digital. Por isso que se chama realidade virtual. E ela surgiu, muita gente não sabe disso, mas praticamente junto com os computadores modernos, né, na década de 60, quando os computadores nem tela possuíam. Mas a engenhosidade do Ivan Sutherland, né, do MIT, criou dispositivos, e
usando, inclusive, osciloscópio, que muitos daqui que são engenheiros conhecem, ou técnicos. O osciloscópio ele gera na tela sinais que representam ondas elétricas, né? Ele criou uma placa para controlar essas ondas para formar desenhos. E aí conseguia desenhar círculos, retas, desenhos simples, mas ele criou o primeiro CAD, né, chamado Sketchpad, que foi a dissertação dele. Tá? Isso em 62 ou 63. E muitos dos conceitos que ele criou lá, a gente usa no AutoCAD hoje, nos CADs mais modernos. Tá? E muito da computação gráfica que a gente faz hoje se deve às pesquisas dele. Mas o mais interessante é que ele não é só o pai da computação gráfica, é também o pai da realidade virtual e até da realidade aumentada, porque ele fez experimentos em que ele misturava elementos virtuais com reais. Só que ele não foi quem criou os termos realidade virtual e realidade aumentada, foram criados posteriormente, mas o conceito ele já trabalhava. Tá? Por exemplo, nesse experimento aqui, usando tecnologia analógica, sinais de vídeo, ele colocava 2 câmeras, né, no telhado lá do prédio, e essas câmeras eram controladas pelo movimento da cabeça. Bom, hoje a gente tem sensores de movimento muito precisos, né, muito bons, eletrônicos, que permitem saber para onde você está olhando. Naquela época, o mais preciso que ele conseguiu foi o mecânico, ou seja, você prende a câmera no pescoço, na cabeça da pessoa, virou a cabeça, a câmera virou em tempo real. Né? Então, foi essa a técnica de rastreamento ou tracking que ele desenvolveu. E as câmeras pegando em tempo real, ao vivo, porque 2 câmeras para dar o efeito de estereoscopia, de profundidade. Né? E a pessoa conseguia se teletransportar. Foi a primeira experiência, a primeira prova, né, concreta, experimental, de que a pessoa pode se teletransportar psicologicamente, ou seja, a pessoa pode se sentir em outro lugar. Isso deu origem às pesquisas de teleconferência, videoconferência, que a gente usa muito hoje, estamos usando agora. Ela é viável porque as pessoas conseguem se sentir em outro lugar a partir da tecnologia de transmissão de informação, de transmissão de imagem. Né? Então, eles perceberam que a pessoa, quando olhava para baixo no telhado, sentia medo como se estivesse em cima do telhado. Ela, opa! Né? Então, ela estava realmente se sentindo lá no telhado. O objetivo do artigo seminal do Ivan Sutherland, que se chama Ultimate Display. Então, o objetivo da realidade virtual já está bem traçado. Nós estamos correndo atrás, certo? Nunca vamos chegar, é utopia, mas estamos caminhando nesse sentido, que é você ter o Ultimate Display, que é um display de realidade virtual tão perfeito que gera objetos físicos. Então, ele dá até um exemplo que uma bala de revólver que fosse criada com esse sistema de realidade virtual poderia matar de verdade, porque ela seria tangível. Né? Então, aquela sala de perigo do X-Men é o que mais se aproxima do Ultimate Display, porque eles treinam numa sala que, por realidade virtual, são gerados tiros e raios e inimigos que realmente podem machucar. Então, está mais próximo do Ultimate Display. Bom, mas aí tem o conceito também do contínuo real virtual, que mistura a realidade aumentada, a realidade virtual, e foi proposto por Milgram. O contínuo de Milgram começa no ambiente real, e sobre o ambiente real a gente vai introduzindo informações virtuais. Então, à medida que você mistura virtual sobre o real, virtual naquele sentido, hein? Metonímia, é algo que foi gerado em tempo real a partir de uma semente, que é o programa, ou o arquivo, mas ele é tão real quanto. Tá? Não confundir isso. Aquelas imagens de realidade aumentada que são geradas, projetadas sobre o mundo real, passam a fazer parte da realidade. Tá? Então, eu tenho a realidade aumentada, mas se eu for subindo, eu passo a ter o inverso. Né? Eu passo a ter um ambiente virtual predominante com alguns elementos de realidade real, digamos assim, e aí você teria, então, a virtualidade aumentada, mas é que é um termo que hoje é pouco usado. O que mais se usa é a realidade aumentada para tudo. Misturou real com virtual, é realidade aumentada. Tá? Eventualmente, se usa a realidade misturada, que talvez fosse o termo até mais correto, né? Mistura, porque até que ponto eu estou aumentando, até que ponto eu estou aumentando a realidade, até que ponto eu estou aumentando a virtualidade. Fica meio confuso. Né? Mas, na verdade, ficaria mais claro se a gente trabalhasse da seguinte forma. Quando a pessoa se sente no ambiente real, não importa a quantidade de virtualidade que tenha,
ela continua se sentindo neste ambiente, então é realidade aumentada. Ela se transportou para outro ambiente, está lá dentro do Second Life, naquele outro ambiente, e aparecem alguns elementos reais, ou a maioria é real, e só uma parte é virtual, mas ele está se sentindo no outro mundo, então a virtualidade é aumentada. Aí eu acho que fica mais correto da gente trabalhar, né? Mas isso é assunto para uma outra discussão. Mas falando em Second Life, esse é o Romano Flow, que é o meu avatar no Second Life, né? Second Life é um ambiente interativo multiusuário, muitos conhecem, não é jogo, mas é mais do que jogo. Isso que é interessante. Não é jogo, mas isso não diminui o seu potencial, pelo contrário. Ele, em termos de possibilidades, ele tem muitas mais possibilidades, porque ele pode ser qualquer jogo, porque ele simula a vida real. É uma outra vida. Se na vida real a gente pode desenvolver jogos dentro dessa vida, a gente pode desenvolver jogos dentro do Second Life, e são desenvolvidos, até jogos, brincadeiras e qualquer tipo de jogo que a gente faria no mundo real. Qual a vantagem? A diferença é que cada personagem é controlado por uma pessoa real, uma outra realidade dessa pessoa, porque o avatar também é real, e aí começa. Então, controlado pela pessoa em carne e osso, né, que controla o seu avatar, e já foi comprovado que existe uma forte conexão entre a pessoa carne e osso com a pessoa virtual, com o seu avatar, mesmo ele não estando vendo o ambiente em primeira pessoa, porque existia um conceito de que não, para você se sentir realmente na pele do personagem, você tem que ver em primeira pessoa. Ver em primeira pessoa é você ver com os olhos do personagem, você não vê o rosto do personagem, você vê só, no máximo, as suas mãos, seu corpo e o resto do mundo. Isso é primeira pessoa. Mas no Second Life, pode-se trabalhar em primeira pessoa, mas na maioria dos casos os usuários preferem trabalhar em terceira pessoa, ou seja, você se vê por fora. Por cima você vê o seu rosto, etc. Mesmo assim, você é você. Você é o avatar é você, e é incrível como, se vier um avatar e der um tapa no seu avatar, você fica tão ofendido quanto se fosse uma pessoa de carne e osso vir e te desse um tapa. Você realmente assume aquilo. Então, numa atividade de aula, por exemplo, essa palestra aqui, tá? Se vocês estivessem cada um controlando um avatar, e o seu avatarzinho sentadinho aqui, de início eu achava estranho isso. As pessoas marcavam reuniões, palestras, e os avatares sentavam lá e ficavam assistindo. Eu falava, mas para que precisa disso? A pessoa pode assistir, a pessoa da palestra, só o avatar falando, não precisa, mas faz diferença. Porque o avatar tem que ficar prestando atenção, né? Porque eu, avatar, vejo se o outro avatar está olhando para mim, assim, não está, você fica mais atento, você se sente mais lá, dá uma outra sensação. Então, quem não experimentou, eu sugiro que experimente usar um pouco esses ambientes virtuais com avatares tridimensionais, tá? Bom, os ambientes virtuais têm algumas vantagens em relação aos 2D, porque nós não crescemos no mundo bidimensional, né? Nós crescemos no mundo 3D. Então, nós estamos acostumados a nos orientar em 3D e não em 2D. Então, a navegação, os modelos mentais, a imersão, a manipulação direta, você não tem um mouse para manipular, você pega o objeto, você manipula. Isso tudo torna a presença e a distância menor e a presença maior. Por isso que a tendência é de se caminhar para os mundos virtuais 3D, que é o natural. Eu venho falando isso desde 94, espero não morrer antes disso acontecer. Bom, a percepção de presença em mediações tecnológicas pode ocorrer de várias formas. Claro que, aqui no exemplo da direita, da sua direita, você tem uma telepresença por meio de projeção holográfica. Holográfica, entre aspas, não vou entrar aqui, eu estou com um professor de física aqui, uma sumidade em física, eu não posso chamar de holografia uma projeção num vidro semitransparente, tá? Mas dá um efeito holográfico, principalmente se você fizer o rastreamento do ponto de vista da câmera e mudar a imagem que é projetada para esse ponto de vista. Então, a imagem ganha volume, porque você mexe, muda a perspectiva e dá a impressão de ser uma holografia. Então, quando se fala hoje em holografia, ontem mesmo à noite, não deu tempo de incluir aqui, porque eu já estava fechando o tablet já na cama, recebi um post falando que uma determinada empresa pretende lançar em 2015 o primeiro celular com projeção holográfica. Falei, puxa, é isso que eu estou sonhando há tanto tempo, faço pesquisas, o meu projeto de pesquisa chama Holoface, que é a interface holográfica, em que eu simulo a interface holográfica por meio de estereoscopia, né, de óculos 3D e tal, para dar a impressão que a imagem projetou à frente da tela,
e por rastreamento usando Kinetic e outros sensores de movimento, você interage diretamente nesses objetos 3D. Então, você tem a impressão de estar trabalhando com interface holográfica, mas são simulações que servem apenas para a gente pesquisar o design de interação para essa futura mídia que eu espero que um dia chegue, que são os projetores verdadeiramente holográficos, né? A lá Homem de Ferro, para quem assistiu, e outros filmes por aí que exploram já essa pós-Minority Report, que era tela 2D, agora os filmes atuais já trabalham com essa metáfora da holoface, né, da interface holográfica. Aí fala pouco desse celular que eu vi ontem à noite, mas, inclusive, se alguém entrar lá no meu Facebook, Romero Tori, né, tá escrito lá embaixo, vai ver o post que eu pus ontem à noite sobre esse, eu compartilhei, mas só que eu fui olhar um pouco, pelo pouco que eu vi que não é holográfico ainda, porque ele projeta em telas planas. Então, na verdade, é algo parecido com isso, em que você tem o tracking da cabeça, mas continua sendo algo plano. O verdadeiro monitor holográfico ainda vai demorar um pouco para sair, mas já há pesquisas nesse caminho. Tá? Bom, claro, uma projeção holográfica aqui, eu acho que espero um dia poder dar uma palestra com pessoas presentes fisicamente e outras pessoas presentes com a sua projeção holográfica sentada aqui nas poltronas e a gente interagir de uma forma quase indiferente quem é holográfico e quem não é. Chegaremos a isso no dia. Acho que na Copa de 2018, ou no máximo 2022, a gente vai poder ir ao Itaquerão, se não tiver caído, a gente vai poder ir até o Itaquerão e assistir o jogo da Copa que está acontecendo em outro lugar, com as projeções holográficas dos jogadores jogando lá exatamente como se a gente estivesse no estádio onde isso está acontecendo. Bom, percepção de presença, então, não depende só de você usar tecnologia sofisticada. Eu consigo me sentir presente falando ao telefone, fazendo um chat pelo Facebook com a pessoa. Às vezes a gente sente a pessoa muito mais presente do que, às vezes, um colega que está ao seu lado. Você está lá no chat com uma outra pessoa que está do outro lado, num outro estado, e alguém do lado você não está se sentindo presente, o próximo a ele, mas está presente na outra pessoa. Então, o fenômeno de percepção de presença é muito complexo, foge ao escopo, a gente não vai ter tempo de discutir muito isso ao fundo, mas eu faço um resumo. Eu fiz uma síntese do conceito de presença que eu trabalho quando, numa mediação tecnológica, numa telepresença mediada tecnologicamente, eu trabalho com esse conceito que é um resumo do conceito que a sociedade de pesquisa em telepresença, agora se chama só Instituto, eu não lembro o nome exato, mas é Instituto de Pesquisa em Presença, ISPR, Institute of Social Presence Research, ou algo assim. No início era telepresença, eles viram que é difícil você, assim como está difícil para a gente diferenciar virtual, real, tele, ou não importa, é a sensação de presença. Então, eles chamam só de presença, né? E eles têm várias definições. Eu escolhi uma delas, simplifiquei e ficou o seguinte. Ó, presença, nas minhas pesquisas, eu procuro aumentar a sensação de presença, reduzindo a percepção subjetiva que falha, então, subjetiva só pode ser do sujeito, do usuário, de quem está interagindo, que falha em reconhecer o papel da tecnologia no processo. Quando você esquece da tecnologia, se foca no que está acontecendo, no que você está vendo, você está mais presente. Então, o mouse faz você lembrar que você está com a tecnologia. Se você está sem o mouse, com a manipulação direta, já tem menos tecnologia intermediando. E assim por diante. Então, eu faço pesquisas nessa linha. Bom, existem vários tipos de presença, social, física, etc. Eu discuto isso no meu blog, nos meus artigos, não dá para aprofundar agora. Videoconferência. Videoconferência, se bem utilizada, é uma mídia que permite ter tanta presença quanto nós estamos tendo aqui hoje. Tá? A gente tem um distanciamento pequeno aqui em metros, mas eu sei que tem pessoas que estão longe e que vão poder interagir do mesmo jeito. Aliás, não vai ser possível vocês mandarem pergunta para nós agora, não daria tempo para responder, eu responderei perguntas aqui da plateia, que eu tenho certeza que vão surgir muitas perguntas que vocês devem estar imaginando aí também. Mas a videoconferência, então, é uma ferramenta muito poderosa, mas desde que seja bem usada. Aqui é uma tela que eu peguei de uma das aulas de pós-graduação. Algumas das minhas aulas em pós-graduação eu faço por videoconferência. Nesse caso, usei o Hangout. Existem várias ferramentas que podem ser usadas,
Big Blue Button e vários outros, Connect, etc. Bom, no Hangout, uma vantagem que tem é a simplicidade, ele é gratuito e ele conecta-se automaticamente com o YouTube. Então, você tem, por exemplo, eu estava aqui com todos os meus alunos discutindo a última edição da Horizon Report, que é uma publicação que eu recomendo para quem tem interesse em tecnologia na educação. É uma publicação no Horizon Report. Né? No meu blog tem um post que eu discuto a Horizon Report e tem um link para o vídeo dessa videoconferência que discutiu a Horizon Report. Né? Foi uma resenha interativa sobre a Horizon Report, discutindo as últimas tendências da tecnologia na educação. Então, meus alunos, cada um preparou uma parte, estudou uma parte dessa publicação, tá? Um tipo de tendência, foi fundo nisso aí, preparou uma apresentação para falar sobre isso. E depois houve uma discussão. Então, meus alunos estão online, cada hora um fala e aparece lá, e automaticamente aparecendo no YouTube. Então, em tese, você tem infinitas pessoas que poderiam entrar no YouTube. Não tem aquela limitação, se entrar 20 pessoas na sala, cai a sala. Não, todo mundo pode ir no YouTube e ter uma ferramenta associada ao YouTube que permite fazer questões. Então, as pessoas podem ir assistir no YouTube, colocando questões, o administrador do Hangout vê as questões, já passa para o palestrante, ele já responde, e fica essa interação com muita gente participando. Né? E acabou a palestra, já vai automaticamente para o seu canal do YouTube, você não precisa fazer absolutamente nada, já está lá no canal do YouTube. Tá? Mas não é a única ferramenta que faz isso, mas realmente foi muito fácil. E o interessante é como os alunos gostaram da atividade, não só porque não precisaram passar pelos protestos, cada um ficou em sua casa, etc., mas principalmente que eles sentiram que aprenderam mais. Assim, primeiro na preparação, depois na interação, depois no feedback que eles começaram a ter, porque eles compartilhavam no Facebook o vídeo, aí outras pessoas entravam, comentavam, etc. Então, tem o antes, o durante e o depois, como em viagem. Né? E eles aproveitaram cada momento e você acaba aumentando a motivação, porque você dá autonomia, que é uma das componentes da motivação, você faz os alunos se sentirem competentes, que é outro fator que aumenta a motivação, e, por fim, eles têm a repercussão na rede social, eles percebem que o que eles fizeram gerou um produto, gerou algo que é útil, e isso também aumenta a motivação. Ainda na linha da presença social, você tem alguns recursos, né, que estão sendo criados, ou seja, uma videoconferência que mistura ambiente virtual do tipo Second Life, né, com vídeos das pessoas mesmo. Então, você vai caminhar as pessoas, em vez de entrar com o avatar, entra com o seu vídeo. Aqui chama Shindig esse sistema. E tem um ambiente virtual lá, que você caminha, tal, e ele é muito mais próximo da realidade, porque às vezes você está caminhando pelo corredor, encontra um colega, fala um assunto, tchau, vai andando, aí encontra outro, e esse colega encontra outro. Então, está todo mundo lá presente, mas não tem aquela coisa formal de vamos começar um vídeo chat. Oi, bom dia, quem está? Você, chegou todo mundo? O meu caiu, peraí, não, e o som, como é que está? Então, depois de várias conversas aí de início, aí começa a ficar aquela coisa formal, tem que sair, tchau, não sei o quê. Aqui não, você vai caminhando com o seu vídeo, entra numa sala, se está interessante você ficar assistindo aquela aula de alguém que está apresentando, sai, volta, como se fosse a pessoa andando. E aí alguém pode pedir para você falar, o seu vídeo sobe e tal. Então, é um outro paradigma de videoconferência, que é o videochat. Tá? As redes sociais nem precisa falar, né? Quer dizer, a percepção de presença que a gente tem, e a presença física pode ser obtida por meio de realidade virtual. E aqui eu coloco um equipamento que chamava óculos Rift, mudou para óculos VR, ou óculos VR, óculos com U, e que em 2015 deve sair no mercado, se nada acontecer de estranho. Né? Eu tive a sorte de conseguir um protótipo dele, já comprei o segundo, que não chegou ainda. A importação de produtos aqui para pesquisa não é nada simples, né? E ainda por cima eu tenho que pagar um monte de imposto, eu acabo pagando do bolso para facilitar. Teve um equipamento que eu recebi em demonstração de graça, não foi esse, tá? Um outro equipamento chamado Leapmotion, para reconhecimento de gestos. Eles me enviaram gratuitamente, que sabiam que eu fazia pesquisa, eu solicitei, viram minhas pesquisas, me mandaram, gratuito. Eu tive que... Só que eles só mandavam, eles não podiam mandar para cá, porque tem essa questão da legislação de importação, mandou para um amigo nos Estados Unidos.
Tudo bem, ele me mandou, esse meu amigo me mandou. Quis mandar logo, mandou pelo FedEx. FedEx já parou. Então, eu gastei no FedEx $100, mais ou menos, de FedEx. Depois, eu gastei mais, sei lá, uns 300 ou 400 reais, porque eles acharam que aquele dispositivo que não existe no mercado, eles não tinham como ver preço, eles estimaram, sei lá como, o preço daquilo e me cobraram mais quase 500 reais de imposto. Eu paguei tudo isso com prazer, protestando e tudo, mas é assim que o pesquisador vive aqui no Brasil hoje. Eu consegui esse óculos. Esse óculos ele tem 2 projetores de alta definição, mas o grande segredo dele é o sensor de movimento. Ele consegue saber para onde você está olhando, para cima, para baixo, 360 graus, para onde você olhar. Ele manda informação para o software muda a perspectiva da imagem que está sendo apresentada, em 3D mesmo, igual de cinema, então você se sente totalmente dentro do ambiente. Tá? Se vocês procurarem por vídeos no YouTube do Oculus Rift, vocês vão ver, ou Oculus Rift ou Oculus VR, vocês vão ver a sensação das pessoas, por exemplo, andando de montanha-russa e morrendo de medo, e você realmente dá muito realismo. E o mais legal é que óculos ou capacetes de realidade virtual, até bem pouco tempo, custavam muito caro, da ordem de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil dólares, dependendo da qualidade dele, e só grandes empresas e laboratórios de pesquisa que usavam esse tipo de equipamento. Hoje, o mercado desse equipamento é previsto para jogos, então ele vai custar na faixa de 300, 400 dólares. Então, dá para se pensar em uso educacional disso, realmente. Antes se colocavam TVs nas salas de aula, agora a gente pode ter laboratórios com esse equipamento aqui e aumentar, reduzir a distância aluno-conteúdo. Ele vai poder interagir com o conteúdo de uma maneira muito melhor. Né? Aqui é um experimento já usando o Oculus Rift, né, do Be Another Lab. É um coletivo, tem um brasileiro que lidera, o Felipe, um brasileiro, que está liderando esse grupo. Eles criaram uma máquina para você ser outro. Então, com o Oculus Rift, cada um enxerga o corpo do outro. E dá uma sensação muito estranha. Tá? Coisa que só é possível com essa tecnologia, esse tipo de experiência, se teletransportar para o corpo de outra pessoa. Agora, uma coisa puxa a outra, e já está saindo um equipamento chamado Virtuix Omni, que é uma esteira diferente das esteiras tradicionais. Ela anda para qualquer lado. Então, imagine você com um capacete de realidade virtual dentro de um mundo virtual caminhando para onde você caminha, sem sair do lugar, mas saindo, né? Depende da realidade que eu esteja falando, assim como na Terra. Eu posso dizer que eu não é professor Gil. O professor me explicou muito bem o conceito de referencial inercial. Agora eu entendo o que é referencial inercial. Então, eu estou na Terra, estou parado, mas não estou andando a milhares de quilômetros, girando a milhares de quilômetros por hora, e mais não sei quanto, então nós não estamos parados, mas para esse referencial estamos. Então, essa esteira, para o referencial da sala, ele está no mesmo lugar. Para o referencial do mundo virtual, ele pode andar infinitamente para qualquer lado, caminhando, só virando e andando. Então, imagine também a possibilidade que se pode ter com esse tipo de equipamento. Né? E uma boa notícia, o Second Life já juntou com o Oculus Rift, agora o Oculus VR. Então, já vai sair um driver para você ligar o Oculus VR e andar pelo mundo virtual do Second Life em primeira pessoa, interagindo com os outros avatares. Se antes a presença já era grande, imagine agora. Aí a última notícia, que eu não sei se é boa ou se é ruim. Tá? É uma notícia, é uma informação. O Facebook comprou o Oculus Rift. Mas o que tem a ver? O Facebook, acho que agora vocês entenderam o que tem a ver, né? Depois de tudo que eu falei, como será a rede social do futuro. Tá? É isso. Bom, os limites do virtual na educação real, eu vou passar rapidamente, que eu vou deixar para debater aqui. Desculpe decepcioná-los, porque eu me propus a apresentar os limites do virtual na educação real. Né? Só que isso não tem limite, essa discussão. Eu vou apenas abri-la. Os limites do virtual. Qualquer conhecimento pode ser ensinado e aprendido por meios virtuais? Então, isso é uma pergunta, não estou afirmando. Né? Dá ou não dá? Não, já alguém falou não. Você falou não, não dá. Qualquer coisa, não é possível você ensinar qualquer coisa por meios virtuais, ou é? Não? Quem acha que não? 2 pessoas. Quem acha que sim? 4, 5, 6, 7. Opa, ganhou disparadamente. Não é possível aprender a ensinar qualquer coisa por meios virtuais. Será? Bom, não sei. Por exemplo, pilotagem. Bom, já é virtual.
Graças a Deus é virtual. Já pensou eles aprenderem a pilotar no avião real? Bom, então tudo bem. Bom, cirurgia. Cirurgia já existe, a cirurgia é virtual, né? Porque a laparoscopia, o médico está olhando um vídeo, não está diretamente, ele está vendo a imagem virtual do corpo do paciente. O governo americano já tem robôs operadores, né? Em Marte, a gente consegue ir para Marte com robô. Bom, eu ainda não consegui, na verdade, encontrar algo que não seja viável de se ensinar. Massagem, será que dá para ensinar massagem à distância? Ensinar, não falei fazer a massagem. Eu posso ir numa aula de massagem e o professor mostrar num modelo como que é, eu reproduzo num colega ou numa colega e ele olha se eu estou fazendo bem. Isso dá para fazer por câmera à distância. Dança. Bom, a gente já tem uma pesquisa lá no Senac, por exemplo, de ensino de dança via Second Life. O avatar dançando com outro. Bom, sei lá, vamos ver se... Eu acho que, a princípio, não existe limite para o que possa ser ensinado e aprendido à distância. É só uma questão de mídia. Enologia, tudo bem, mas você combinando qual é o vinho que a pessoa está abrindo, eu estou com ele com mesma safra, tal, ó, vamos tomar, eu tomei aqui, tomou aí. Quais os tons que tem? Ah, tons de não sei o quê, tal. Mas a gente vai conseguir reproduzir ambientes virtuais em termos até climatológicos. Já pensou? O sol de Salvador aqui agora. Hã? O tato. Também já existem pesquisas que reproduzem tato também. Bom, vamos acabar então com essa... Não é acabar, mas vou tentar dar um checkmate, né? Tudo que a gente percebe como real está sendo imaginado na nossa mente, por meio de sensores. A retina é um sensor, a nossa pele são sensores, isso se transforma em sinais elétricos e vão para o nosso cérebro e a mente imagina o que está vendo. Então, na verdade, já existe uma intermediação tecnológica, entre aspas, com tudo que a gente interage. Então, basta você reproduzir esses sensores em algum momento, certo? É isso aí. Bom, sendo assim, não há limites para a educação virtual, para o virtual na educação real. No meu entender, não há limites, mas há obstáculos. Ainda bem, porque nós, pesquisadores, gostamos de ter desafios e obstáculos, né? Eu vou só mostrar rapidamente um deles. Por exemplo, o que vocês acham desse avatar aqui? Está meio estranho. A tentativa foi fazê-lo realista, né? Se ele fosse mais cartunesco, mais fofinho, um robozinho, um ETzinho, a gente ia achar mais fofinho do que ser tão parecido com o ser humano, né? Esse é só um exemplo de um dos desafios que a realidade virtual enfrenta. E esse outro aqui, o robô? É um robô japonês. Não está meio estranho? Não parece um zumbi? E esse? Então, nas pesquisas de robótica, surgiu um desafio que se chama Uncanny Valley. O pessoal tentou começar a fazer os avatares, ou os robôs, no caso os robôs, tão perfeitos, tão próximos dos seres humanos, que quando se aproximou muito, ficou parecendo um zumbi. E aí, por alguma reação evolucionária nossa, a gente tem uma reação de aversão. A gente tem uma aversão a algo que parece muito humano, mas não é humano, né? É melhor um bichinho, um robozinho, um bonequinho de pelúcia, uma coisa que é humanizado, né, antropomorfizado, mas não é um ser humano. São estranhos, né? Agora, o Uncanny Valley é mais ou menos isso. Como que é o grau de empatia, conforme você vai se aproximando do real. Até que chega uma hora que essa empatia vira antipatia, e só se você ultrapassar e conseguir chegar a algo que é 100% indistinguível do ser humano, aí sim, senão, hoje em dia, quando se faz um robô, ou quando se faz um filme cartoon, né, um filme de animação, haveria tecnologia para fazê-los parecer mais humanos, né, do que são. Então, já teve um filme de uns 10 anos atrás, Final Fantasy, que eles usaram o máximo da tecnologia na época para fazer uma personagem perfeitamente humana, mas teve aversão, porque era, mas não era tão perfeitamente humana, e aí eles reduziram. Então, hoje existia a tecnologia para fazer mais perfeito, mas eles puxam mais para o cartoon, para ficar claro que aquilo não é para sair fora do Uncanny Valley. Tá? Bom, finalmente, último slide, eu coloco alguns pontos para discussão de outros desafios aqui que a gente tem do virtual no ensino real, na educação real. Na tecnologia, a gente tem que melhorar a inteligência artificial. Por quê?
Que adianta você ter um personagem num jogo, por exemplo, perfeitamente com a cara de humano, com o corpo de humano, movimento humano, tudo bem humano, e o diálogo infantil, ou um diálogo assim, meio fraco em termos de inteligência. Vai dar o problema do Uncanny Valley também, né? Você vai sentir uma aversão, porque está meio estranho esse ser humano aqui. Então, a tecnologia de computação gráfica evoluiu muito, a ponto de chegar próximo ao que é a representação perfeita do ser humano, mas a inteligência artificial ainda tem muito o que evoluir. Mas a gente pode chegar a tutores virtuais por meio da inteligência artificial, que vai ajudar muito a tirar a sobrecarga dos tutores e aumentar o número de alunos que eles conseguem atender. A questão de ergonomia, qualidade da informação, porque agora a gente tem uma sobrecarga de informação, a personalização, por meio de inteligência artificial você consegue fazer uma mineração de dados no Big Data que os sistemas virtuais conseguem gerar e, a partir daí, tomar decisões de personalização. A maior humanização, quer dizer, a máquina tem que se humanizar mais para melhorar a percepção de presença dos alunos, um sentimento de comunidade, que as redes sociais mostram que funciona, né? Isso do lado da tecnologia. Do lado de metodologia, conteúdos, né, conteúdos educacionais abertos, mas classificados, avaliados e de uma forma cadastrados, de uma maneira que facilite o acesso, o encontro, para que os professores passem a ser mais curadores do que autores. A toda hora a autoria muda de nível, né, um nível de curadoria que é mais alto nível do que até o de autoria. Você vai analisar criações já existentes e criar o seu caminho, do seu percurso, do seu curso a partir desses recursos educacionais abertos. Por exemplo, né, trabalhar mais a atenção e o foco, a mediação, a avaliação, que é um problema eterno, modelos que precisam amadurecer, a capacitação docente, que a gente precisa mudar de paradigma, porque hoje em dia se fala muito, a escola comprou tablet, mas não deu a capacitação docente, aí vamos fazer a capacitação docente, aí pega, para usar esse tablet, ele tem tais programas, esse programa você usa assim, esse outro programa você usa assado, é assim que faz, ensina. Acabou de ensinar, já surgiram 10 outros programas, e o professor, quando o aluno vem com aquele outro programa, ele vai falar, mas eu quero usar aquele que eu fiz capacitação desse, preciso de mais capacitação. Tá bom, então vamos fazer a capacitação desses novos 10 programas, aí vai todo o professor prepara tudo que demora para se preparar uma capacitação. Quando ele se forma nesses outros 10, já surgiram mais 100, e nunca vai ter fim, então precisa mudar o paradigma. Tá? Não é capacitar o professor a usar ferramentas. Se na educação a gente sabe que o importante é aprender a aprender, o professor tem que aprender a aprender novos recursos e ter mais autonomia para se virar nesse meio. Tá? E mais que isso, o paradigma mais difícil de quebrar e o mais eficaz, e, na verdade, o mais simples de resolver, é a humildade docente. Por que o professor tem que saber mais que o aluno em tudo? Ele tem competências que o aluno não tem, ele pode ajudar os alunos com essas competências, essa experiência toda. Agora, no momento em que o aluno vem com um programa novo, que o professor não conhece ou com uma dificuldade, vamos juntos descobrir, então, por favor. Então, você tem agora, Zezinho, a incumbência de, na próxima aula, dar uma aula para a gente sobre esse aplicativo que você aprendeu. Ele vai se sentir motivado, vai ver a repercussão do trabalho dele, eu vou aprender com ele, todo mundo aprende, e eu não fico censurando, não, esse aplicativo não pode, porque eu não tive formação para ensinar esse aplicativo. Já os métodos pedagógicos não mudam, porque o ser humano evolui ao longo de milhares e milhares de anos. Então, uma série de... A forma como a gente pensa, como a gente se engaja nas coisas, vem da nossa evolução. Então, isso não muda. A metodologia de aprender não é a tecnologia em si que vai mudar, você só precisa adaptar aquilo. Motivação, todos esses conceitos, psicólogos já estudaram, psicopedagogos, etc. E aí você tem a motivação e engajamento, que é uma questão a ser trabalhada. Tá? É isso aí. Obrigado.